Senhoras e senhores, mais um vídeo aqui no canal e novamente trazendo uma lista falando sobre os melhores notebooks pra você comprar hoje em dia. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que lançaram alguns modelos novos ou simplesmente apareceu novamente no estoque, eu não sei. Porque, cara, eu simplesmente do nada encontrei notebooks com preços muito bons. E, cara, isso em todas as categorias, desde notebook de entrada até notebook intermediário e também topo de linha, tipo com RTX 3060 e tudo mais. Então é por isso que eu resolvi atualizar essa lista novamente. Bom, mas então sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Só lembrando, o link de todos os produtos vão estar aqui na descrição. E já vou adiantar, eu vou repetir muito o mesmo nome de notebook, mas não dá muita bola pra isso. Até porque esse é o seu modelo, o que importa mesmo é a configuração. Então bora lá, começando aí pelo Lenovo IdeaPad Ultra Fino. E nesse caso foi um modelo em específico que é aí que entra o ponto de eu achar que é uma novidade, né, um novo lançamento. Porque esse carinha tá com um preço simplesmente muito bom. Acho que é um dos modelos mais baratos que eu encontrei, se não o mais barato, que no caso entraria na categoria gamer. E aqui vem um ponto que me chamou muito a atenção desse notebook, que é o processador. Que aqui nesse caso a gente tem um Ryzen de 7ª geração. Cara, me chamou muita atenção exatamente por conta disso. Aqui no caso a gente tem um Ryzen 3, mais especificamente o 7320U. Um processador aí, como eu disse, da 7ª geração, que já tem 4 núcleos, 8 threads e um clock máximo aí de até 4.1 GHz. No geral, é um excelente processador e honestamente eu nunca tinha visto ele no mercado, por isso que eu tô achando que ele é um lançamento. E algo que é bem interessante é que na mesma faixa de preço que ele tá sendo vendido, na maioria das vezes, os notebooks eles normalmente vem com só 2 núcleos e 4 threads. Além disso, esse notebook aqui também já tem 8 GB de RAM e também 256 de SSD. E no geral, a única coisa que eu não gostei desse notebook foi com relação à tela. Isso porque aqui, embora a gente tenha uma tela de 15.6 polegadas, que é um tamanho meio que padrão, ela só tem resolução HD. Mas honestamente, esse aqui não é um dos modelos que eu mais recomendaria. Ele é o mais barato de todos, mas na minha opinião você pode economizar um pouquinho mais e já ir pro próximo modelo. Isso porque embora esse processador tenha um desempenho relativamente bom e no geral trazer boas configurações, acontece que mesmo ele sendo da 7ª geração, por incrível que pareça, ele perde para outros modelos das gerações anteriores. Novamente você consegue rodar games com esse notebook, por favor não me perguntem se roda The Sims, sim, ele roda. Também não pergunta se roda Roblox, porque também roda, tá? Cara, juro, a quantidade de perguntas que eu recebo sobre esses jogos é brincadeira. Mas agora falando do jogo que vocês mais me perguntam, que é com relação a Valorant, sim, esse notebook aqui ele também já roda esse game, roda bem tranquilamente e ele vai pegar uma média aí de 70 FPS. E hoje atualmente no mercado você encontra ele por volta aí de R$2.300. E aí que vem o ponto de você economizar, porque você economizando um pouquinho mais, você já pode ir pro Lenovo IdeaPad Ultra Fino. Só que dessa vez o que muda aqui é o processador, por isso que eu disse, não se importem muito com o nome, isso não vai definir muita coisa. Resumindo, conversa é basicamente o mesmo notebook, tem 8 GB de RAM, 256 de SSD, papipi, papapó. Mas a primeira coisa que muda aqui é que aqui a gente já tem uma tela Full HD, o que pode não parecer, mas muda um pouquinho, ainda mais levando em consideração que é uma tela pequena, então é bom priorizar um pouquinho a qualidade. E o ponto principal é o fato dele já vem com Ryzen 5 5500U mais especificamente. E acontece que esse processador já tem 6 núcleos e 12 threads e novamente esse é o ponto principal dele ser o melhor custo-benefício do mercado atualmente. E acontece que ele tem um ponto muito positivo, que ele é muito bom pra jogo, principalmente em testes comparativos com o Ryzen 3 do anterior. Cara, ele tem um desempenho bem significante em comparação com o anterior. E sinceramente a única coisa que muda é realmente com relação aos núcleos e os threads. Isso porque o clock dele é até um pouquinho menor, que no caso vai de 4.1 para 4 GHz só 0,1 GHz a menos. E a diferença também é que a gente vai de um processador de 6 nanômetros para um processador de 7 nanômetros. E pra gente não entrar em termos muito técnicos, quanto menor vai esse valor, mais rápido o processador é. Coloca bastante aspas aí porque tem muitos outros fatores, mas ele também é um fator que a gente analisa. Então assim, mesmo ele sendo um processador muito semelhante com o anterior, ele consegue ter um desempenho, ele consegue trazer um desempenho bem melhor no jogo. Então no caso do Valorant, que a gente ficava numa média aí de 70 FPS, nesse notebook aqui você consegue já pegar uma média de 90 a 100 FPS por aí. Além disso, games mais pesados, como por exemplo no caso do GTA V, ele também consegue rodar com um pouquinho mais de folga, coisa que o outro não conseguia fazer tão bem assim. E com relação ao seu preço, como eu disse, você economiza um pouquinho mais e no caso você vai de R$2.300 para R$2.500. Já de modelo intermediário, cara, um que abaixou muito de preço e antes ele já era um cara, ele era o rei do custo-benefício, nada batia o preço dele. Agora realmente eu acho que nada bate o preço dele, cara, sério, eu acho que você não vai encontrar nada. Que novamente é o Lenovo Gaming 3i, só que cara, o preço que ele tá, velho,
velho. Eu não sei o que a Lenovo tá fazendo, velho. Pra você que não sabe, esse notebook, inclusive, eu tô usando, ele tá bem aqui não vai dar pra ver. Ele é um cara que vem com i5 11300H, processador aí de 4 núcleos, 8 threads, tem um clock máximo aí de 4.4 GHz. Além disso, ele também já traz 8 GB de RAM e 512 de SSD, sem contar uma GTX 1650 como placa de vídeo já dedicada, coisa que os outros modelos não traziam. No geral, ele é um notebook muito bom, ele realmente tem um custo-benefício muito bom. Com essa configuração, no geral, você já vai conseguir rodar bastante coisa, consegue rodar tranquilamente esses jogos um pouco mais leves, como no caso do Valorant, LoL, nem se fala, ou também até uns games um pouco mais pesados, como no caso do Warzone. Só que no Warzone tem um porém aqui. Nesse caso, o i5 11300H, por conta dele só ter 4 núcleos e 8 threads, a gente acaba sentindo um pouquinho nesses games mais pesados. Sem contar que só 8 GB de RAM não é muito recomendado para jogo. No caso, seria interessante você expandir para 16, que foi no caso que eu fiz. Simplesmente vira outro notebook, cara. Sério, eu super recomendo você fazer isso. Não que você vai conseguir mais FPS, mas você vai conseguir rodar o game com um pouco mais de folga, porque, sério, 8 GB de RAM hoje em dia é muito pouco. Mas, no geral, ele é um notebook muito bom, falando por experiência própria mesmo. O único ponto, na minha opinião, que ele peca um pouco é com relação à tela, mas aqui não tem muito o que falar, porque, querendo ou não, eles utilizam um painel VA, que a gente chama, que é um painel mais baratinho, mas eu acho que tem justificativa levando em consideração o preço dele. Alguma coisa eles têm que economizar. E o VA, ele tem uma qualidade um pouquinho inferior de cores, então recomendação minha, cara, compra o monitor. Então, cara, recomendação minha, compra o monitor à parte pra você usar, principalmente se você quer trabalhar, por exemplo, como eu, com, tipo assim, eu trabalho com um pouco de design, eu faço as thumbs aqui do canal. Então fazer thumb nesse notebookzinho fica um pouquinho difícil. Pra complementar ainda, eu sou daltônico, então melhora ainda mais a desgraça. Mas tirando isso, ele é um notebook sensacional e, novamente, o ponto principal é o preço. Ele tá simplesmente custando R$3.600, o que pra algumas pessoas pode parecer muito, eu sei. Só que, cara, eu duvido você encontrar um notebook na mesma faixa de preço que tem uma placa de vídeo tão boa, um processador tão bom quanto custando esse preço. Você não vai encontrar nada, cara, sério, nada, é bizarro. Eu não sei se isso é uma promoção momentânea, mas normalmente na data que eu estou gravando esse vídeo, ele está custando exatamente esse preço de R$3.600, mas normalmente ele também fica variando em torno dos 3.800, 4.000, o que novamente também é um preço muito bom. Mas caso você esteja interessado, você pode economizar um pouquinho mais e já ir pro meu notebook favorito aí, dentre os intermediários, na minha opinião, um custo-benefício sensacional, que no caso são os Acer Nitros, e nesse caso eu falei são porque eu encontrei dois modelos que são muito parecidos, mas eles têm algumas diferenças. Nesse caso aqui, esse notebook tem também um i5 11400H, processador de 6 núcleos, 12 threads e com clock máxima de 4.5 GHz, ou seja, a gente já tem um upgrade bem interessante aqui. Além disso, ele também tem 8 GB de RAM e também uma GTX 1650. Só que olha que interessante, eu encontrei, como eu disse, dois modelos que são muito parecidos e as únicas coisas que mudam é, primeiro, com relação ao armazenamento. Isso porque o primeiro modelo que encontrei, ele tem 1 TB de HD e 256 de SSD. Então, no caso, a gente tem um armazenamento total aí de 1 TB e 256 GB. E eu sei que você deve estar estranhando, nossa, tipo assim, HD, cara, HD é mó velho, cara, nossa, é muito lento. Só que misturar o SSD com HD é bem interessante, porque você consegue usufruir da velocidade do SSD, e ainda assim você consegue usar o HD com um pouco mais de tranquilidade. Inclusive, é isso que eu faço nesse PC aqui. Ele tem um SSD de 128 e HD de 500 GB. Só que aí entra um porém, porque, cara, HD e notebook numa mesma frase são coisas que eu não curto muito. Isso porque notebook é basicamente pra movimentação, locomoção, liberdade, é meio que você ter uma máquina potente portátil. Só que aí que entra o probleminha, porque, cara, o HD, ele é um sistema de armazenamento analógico, uma agulha além de um disco. Então, assim, você ficar movimentando uma parada que é física, uma parada que, tipo assim, é mecânica, tem um grande risco de dar problema. Mas ainda assim, pelo preço que ele tá sendo vendido, cara, se você estiver interessado, você pode comprar um SSD à parte e só usar o SSD mesmo. Além disso, esse notebook aqui também tem um extra de trazer uma tela de 17,3 polegadas, que é uma tela muito grande. É um notebook bem grande, principalmente em comparação com os outros modelos, que, como eu disse, normalmente tem 15,6 polegadas. E sem contar o fato dele já vir com 144 Hz, que é infinitamente melhor pra jogar. Já esse segundo Acer Nitro é um modelo um pouco mais padrão. Ele já tem 512 ou 1 TB de SSD. E também a única coisa que muda é que ele traz 15,6 polegadas também com 144 Hz. Então, novamente, fica mais a sua escolha. De um lado você vai ter HD, só que um notebook maior, com uma tela maior. Aqui nesse caso você vai ter SSD com uma tela um pouquinho menor. E com relação ao seu preço, os dois estão mais ou menos na mesma faixa de preço, custando aí por volta de R$4.500. Já subindo um pouco o nosso orçamento, já indo pra RTX. Adivinha só o modelo que eu encontrei? Exatamente, o Lenovo Gaming 3i. Cara, esses nomes não mudam, velho. As marcas poderiam colocar um nome diferente, né, mano? Só pra, tipo assim, diferenciar a categoria, mas não, nem isso os caras mudam. Mas enfim. Aqui, basicamente, a gente também tem o mesmo processador que eu tinha falado do outro Lenovo, o i5 11300H, só que o que muda é exatamente com relação à placa de vídeo. A gente vai de uma GTX
1650 para uma RTX 3050, que sim, é uma placa de vídeo que vai entregar um pouco mais de desempenho, mas, tipo assim, cara, a RTX 3050 não é nada absurdo. Ela tem uma boa performance, ela realmente é uma placa de vídeo boa, novamente. Só que, tipo assim, não vai pensando, nossa, eu vou rodar Cyberpunk a 100 FPS. Não, cara, não. Mas, na minha opinião, um dos pontos dele ter o melhor custo-benefício também é por conta não só de já vir com uma RTX 3050, o que é um upgrade de potência, como também, diferente de outros notebooks do mercado, esse modelo aqui ele já vem com 16 GB de RAM. O que, sério, pode parecer besteira, mas eu não encontrei, tipo assim, é muito difícil encontrar um notebook com 16 GB de RAM. Não entendo o porquê disso, cara, eu não entendo. Eu não sei se tem não sei se tem um grupo dentro de quem produz notebook que não quer que coloque 16 GB de RAM. Eu realmente não entendo, velho. A maioria é 8 GB e só. Mas esse modelo já traz 16 e também um SSD de 512 GB. E o que chama muita atenção dele é com relação ao seu preço. Isso porque ele tá custando por volta de R$5.600. O que dentre os notebooks que eu encontrei tá com um preço relativamente bom e já vai conseguir te entregar uma performance muito boa. Se vocês estiverem interessados, eu também já encontrei alguns outros modelos da Lenovo, principalmente Lenovo Legion. Modelos já vindo com a RTX 3060, só que por algum motivo eles saíram de estoque. Se eu encontrar, eu vou deixar também aqui na descrição. E nesse caso, o outro modelo mais barato que eu encontrei já vindo com a RTX 3060, novamente, Lenovo Gaming 3i. Só que nesse caso aqui a gente realmente tem uma diferença, principalmente no processador. Aqui a gente tem um Ryzen 7 5800H, processador aí que já tem 8 núcleos, 16 threads, e chegando aí a um clock máximo de 4.4 GHz, que é bem melhor, principalmente em comparação ao anterior, que é um i5 11300H. Como eu disse, 4 núcleos vai te deixar um pouquinho na mão em alguns games. Além de também já trazer 16 GB de RAM, 512 de armazenamento, e o ponto principal é já vir com uma RTX 3060, que, cara, essa placa de vídeo é muito boa. Ela vai te entregar um desempenho excelente, já é perfeito aí pra você que busca um notebook pra edição de vídeo. Se você quer editar vídeo, cara, sei lá, se pegar uma 3050, eu não recomendaria muito. Vai te deixar um pouquinho na mão, até porque esses softwares de edição são extremamente pesados, e principalmente na parte de renderização. Então, na minha opinião, esse modelo aqui seria uma excelente opção, principalmente pelo fato do processador ter vários núcleos, e também pelo fato da RTX 3060 já ter um desempenho muito superior. E com relação ao seu preço, você encontra ele por volta de R$7.300. Novamente, se eu encontrar modelos mais baratos, eu obviamente vou deixar aqui na descrição. Uma dica minha: comprem pela Amazon Internacional, cara, tipo assim, se encontra notebook muito bom, mas eu não sei porque eu também não tô encontrando modelos mais. Mas novamente, se aparecer, eu vou deixar tudo aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!